Bom dia, bom dia. Bom dia a toda a comunidade das escolas classe 1 de Sobradinho e 831 de Samambaia. Sejam todos bem-vindos ao nosso sábado letivo. Eu sou a Caroline, supervisora da escola classe 1 de Sobradinho, e hoje nos unimos à comunidade de Samambaia para esse momento especial. Temos a certeza que será uma manhã muito proveitosa, leve, divertida. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para falar um pouquinho com vocês a Gisele, orientadora educacional da Escola Classe 831 de Samambaia, e em seguida chamaremos a Shirlene, vice-diretora da Escola Classe 1 de Sobradinho. Desejo a todos um sábado letivo produtivo e cheio de aprendizado. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos ao nosso sábado letivo. É com vocês, meninas. Gisele, pode vir. Bom dia, gente. Bom dia, comunidade da Escola Classe de Sobradinho. Bom dia, comunidade da Escola Classe 831. Sejam bem-vindos a esse momento de partilha. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero agradecer a equipe, né? A Rejane, a Maiara, a Tamara, a equipe pedagógica, a nossa equipe gestora, com a Eliege, a Tatiane e a Karina. Quero agradecer também, né? A regional de Samambaia, que ajudou a gente nessa parceria. Então, vai ser um momento de troca, um momento muito gostoso. Agradeço também aí o Marcelo e o Leandro, que estão nos dando suporte nesse momento, e que todos aproveitem. Eu espero que seja um momento muito bom para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, né? Como é bom estarmos juntos, né? Nessa manhã de sábado. Quero agradecer a equipe de Samambaia, que tem nos ajudado muito. Agradecer a Mariana Almada, que está aqui com a gente hoje. Vocês vão conhecer uma figura, né? Desejo a todos de Samambaia, de Sobradinho, uma manhã maravilhosa, né? A gente aprendeu uma coisa nessa pandemia, que estamos longe, mas estamos aqui juntinhos, né? Essa parceria que foi feita com a CREA de Samambaia foi perfeita. Se estivéssemos no presencial, não teria acontecido, né? Então, a pandemia tem nos ajudado a criar laços, a estarmos juntos de uma outra forma, né? Então, a todos uma manhã maravilhosa, obrigada a toda a equipe que tem aí nos ajudado, né? E um grande abraço para a equipe, para a CREA lá de Samambaia, que está realizando essa live com a gente hoje. Um grande beijo e uma manhã prazerosa a todos. Então, escolas apresentadas, agora vamos chamar a nossa convidada especial. Ela já passou lá por nossa escola e nos fez refletir sobre questões simples e bem significativas da vida. Nos ensinou a respeitar a nossa história e compreender os caminhos traçados até chegarmos aqui. É um prazer estarmos com ela novamente. Agora, com toda essa comunidade escolar participando. Além disso, ela também nos permitiu trazer um de nossos alunos e sua família, para fazer desse momento ainda mais especial. Então, chamamos aqui a nossa convidada, professora e psicanalista, Mariana Almada, e junto com ela, o nosso aluno André. Sejam bem-vindos e recebam o carinho das duas escolas envolvidas nesse processo. Vamos lá? Com vocês! Olá, bom dia a todos e todas. Carol, muito obrigada pela apresentação. O André vai estar comigo aqui hoje, né, André? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa
questão da gente estar junto nesse momento, das diversidades, da diferença, das emoções, e tudo isso nós vamos falar hoje aqui. E a André vai estar comigo aí, não é, André? Bom dia, André, tudo bem? Sim, bom dia a todos, e hoje eu vou estar acompanhando a professora Mariana. Isso, muito obrigada, viu, André? Você vai ser luz aqui no nosso dia de hoje. Você, todo o pessoal que está ajudando aí nos bastidores, a Irlene, a Gisele, o nosso muito obrigada mesmo, viu? E a todos os pais, mães, a família, os responsáveis, os professores que estão aí conosco nessa manhã de sábado para falar um pouquinho das emoções, falar um pouquinho das nossas diversidades, das nossas diferenças aqui, ok? Então, nós vamos começar apresentando alguns slides. Meu nome é Mariana Almada, eu sou professora, eu sou psicanalista, e estamos aqui na educação hoje, todos juntos e juntas, para contribuir um pouquinho com os nossos sentimentos. Aí eu trouxe esse slide para parabenizar a Escola Classe 831 de Samambaia e a Escola Classe 1 de Sobradinho, porque foi muito interessante esse nosso encontro. Quando a Shirlene me convidou, e a Gisele também, e nós estávamos com questão de horário, de dia, né? Então, vamos lá, vamos fazer juntos. Somos diferentes, estamos em cidades diferentes, inclusive quase que opostas, né? Uma bem de um lado, outra bem do outro lado da cidade, e estamos hoje aqui, como a Shirlene falou, juntos, que a tecnologia aqui nos possibilitou. E que bom. Então, a gente vai começar a nossa fala, a gente vai começar aqui o nosso amanhã, professores e professoras também, da Escola Classe 831, da Escola Classe 1 de Sobradinho, a gente está junto hoje aqui para conversar. Sejam bem-vindos também, professores e professoras, os gestores, para esse grande momento aqui. Nossos desafios e a pandemia. Como agir? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu quero enfatizar e trazer aqui 3 pontos principais da nossa conversa. Primeiro ponto, a pandemia. Segundo ponto, os desafios que a nossa vida, ela já traz os desafios, né? Imagina com a pandemia, com esse momento novo que nós tivemos que nos adaptar. E como que foi essa adaptação, e como que está sendo o resultado dessa adaptação também. Como nós estamos nos cuidando, tanto corpo como mente. Como é que é esse cuidado? Nós vamos falar também sobre isso. E as nossas ações. E aí eu vou falar um pouquinho para os estudantes, por isso eu trouxe o André, né, a Shirlene, ele é da Escola Classe 1, por isso também eu vou falar um pouco para os pais e professores. Então, de vez em quando eu vou falar, agora eu estou falando para os estudantes, agora eu estou falando para os pais, e aí a gente vai trocando. E vocês que quiserem participar, venham ao chat, façam alguma pergunta, coloquem os seus posicionamentos, que a Shirlene, a Gi, a Carol, elas vão estar olhando aí para nós no chat, para a gente conversar daqui a pouco, tá certo? Então, meu nome é Mariana, já me apresentei, eu sou professora, eu sou fotógrafa, eu sou psicanalista, amo o que eu faço, a minha profissão, amo estar aqui com vocês, pais, professores, crianças, e todos nós, assim, que amamos a profissão, a gente faz de coração. E por isso hoje aqui, né? Mas eu não estou sozinha, porque eu sou mãe, trago meus filhos comigo aqui no meu coração. Eu sou filha também, trago os meus pais no meu coração. E também não sou resultado só do meu pai e da minha mãe. Eu sou resultado de toda uma história que chegou até mim. Quem é essa história? São os meus avós, meus bisavós, tataravós, eneavós. Eneavós está lá no 20º, né? Então, eu também sou resultado dessas pessoas. Algumas pessoas foram pessoas negras na condição de escrava, né? E gosto muito de falar sobre isso, e vou contar para vocês daqui a pouco rapidamente sobre essa história, e vou perguntar, já vou antecipar a pergunta. Você conhece a história dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós?
Se não conhece, busque conhecer, porque a partir de lá a gente também se conhece. E aí, eu também não estou apenas com a minha ancestralidade, com a minha família, com o meu sistema. Eu estou também com os professores da escola, né, 831 de Samambaia. Estou também com os estudantes e os pais dessas crianças, que cada criança aqui tem os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, também estamos todos juntos aqui. E eu estou falando de presença de ancestral, de pessoas que estiveram presentes e estão em nós ainda, marcantes. Também estou com os professores e as professoras da Escola Classe 1 de Sobradinho, e estou também com os estudantes e os familiares, a ancestralidade de cada criança que está aqui também presente. Então, já que estamos todos e todas juntos, vamos começar a falar de nós, a falar do nosso sentimento, a falar do nosso ser, das nossas ações. Por quê? Porque as nossas ações, elas implicam e reverberam nas outras pessoas que convivem conosco. Primeiro, vamos começar pela família, né? Então, qualquer atitude minha modifica alguém que está ao meu lado. Uma palavra que eu falo, uma ação, e isso passa pela diversidade, pelas diferenças, e o respeito por essas diferenças. É o que a Escola 831 e a Escola 1 estão aqui, nós todos juntos, pensando como viver essas diferenças, como olhar para as nossas emoções, e aí fazendo tudo isso num momento lindo como esse. Então, vocês podem participar no chat, podem falar aí conosco pela escrita, ok? Então, apertem os cintos, né? E vamos começar. E não só apertar os cintos, né? Colocar as máscaras, se for preciso. E falando em máscaras, né? Nós, adultos, quando lá no avião, quem já andou e tal, quando ou quem já viu em filme, né? Que a aeromoça diz: ao cair as máscaras, coloque primeiro em você. Então, eu convido pais e professores para a gente refletir também sobre isso. A máscara eu coloco primeiro em mim e depois para salvar o outro. Mas isso é ato de egoísmo? Não. É uma questão de eu preciso me preparar para ajudar o outro. Então, quando nós somos pais e professores adultos, nós nos preparamos interiormente para estar lidando com essa maravilha de crianças. E aí, juntos, pais e professores, escola como um todo, estar construindo um futuro. Que futuro é esse? As crianças, né? Então, a gente precisa estar sempre olhando essa questão muito interessante. E aí, primeiro ponto que eu falei que ia falar, né? A pandemia. Então, dentro da pandemia, e que surgiu de um momento para o outro, lá em dezembro era num lugar só, aí depois foi espalhando, quando foi em março, a gente já estava nesse momento de mundial. E aí, nós tivemos que nos obrigar a viver de uma forma diferente. Foi dentro de casa, aí depois vinha a escola, como fazer com a escola, como estar na escola, e veio um desafio, foi um grande desafio, eu já vou até adiantar. Que desafio é esse? Como nos aproximar das crianças? Então, quando a gente fala no documento da educação, o documento diz, olha, precisamos garantir as aprendizagens das crianças. Mas aí veio um outro documento e disse assim, olha, nesse momento de pandemia, a gente precisa garantir pelo menos o básico, o social básico. O que é isso? Minimamente estar próximo das crianças. E aí os professores, mais uma vez, e eu vou dizer, com excelência, né? Claro que no início todo mundo fica achando tudo difícil e mexe com o emocional de cada um, e daqui a pouco eu vou falar sobre emoção, mexe com o emocional e como que nós ficamos com isso, o nosso emocional fica abalado, e assim, faz o curso logo do Moodle, e faz isso, aquilo outro, para a gente tentar transformar. Hoje, creio eu, que os professores estão muito mais tranquilos em relação a essa questão da tecnologia, e que bom, e meus parabéns mesmo pelas
superações que a educação vem tendo no decorrer desse período aí de pandemia. E aí a gente precisa olhar quais são os nossos comportamentos, como são as relações e a própria escola. E aí vem o papel dos pais, vem o papel dos professores, da gestão, nessa troca. Que bacana, vou falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Estou só apresentando, né? Os desafios, eu preciso olhar, sou eu e o outro, mães, pais e filhos, as nossas emoções e sentimentos, o pertencimento e o lugar de cada um. Na nossa vida e na nossa história, a gente precisa fazer com que o outro se sinta pertencido. Nem na família e nem na escola nós excluímos, nós precisamos trazer para perto. Isso dentro da constelação familiar, sistêmica, é muito importante. Por quê? Porque se eu saio do meu lugar de filho e de filha e passo a ser pai e mãe dos meus pais, eu saio do meu lugar. Se eu sou professor e professora e quero entrar no lugar do pai e da mãe, cuidar, porque o pai e a mãe não cuidam da criança, eu estou saindo do meu lugar de professor e professora e estou indo para um outro lugar que não é meu, e isso adoece também. Então, o mais importante de tudo é cada um estar no seu lugar de direito, no seu lugar de vida. E aí a harmonia flui. Vou detalhar daqui a pouco isso aqui. E as nossas relações. A diversidade, nós somos diferentes. A questão é que a gente costuma olhar para a diversidade e não olha para a diferença. A diferença, ela é mais particular, mais individual. A diversidade mais geral. Né? E a gente precisa olhar tanto para o geral, para o social, quanto para o individual, para o pessoal, para o subjetivo. Né? Isso é importante, olhar para o outro. Olhar com quê? Empatia, compreensão, ter diálogo. E quando eu falo empatia, é o respeito pelo que o outro é também. Eu olho para o outro e tenho um gesto de respeito para com ele. Isso é muitíssimo importante. Tá? Então, são as nossas ações. E aí eu quero começar falando com os meus pares professores e professoras. Que nesse momento de pandemia, pais e mães, professor, a professora, faz toda a diferença. E foi como eu falei, aprendeu a lidar com esse mundo tecnológico, conforme está a imagem aqui, aprendeu a lidar com essas televisõezinhas aí, cada quadradinho com as crianças. Então, pais e mães, considerem, valorizem os professores dos seus filhos, em qualquer etapa da escola, porque essas pessoas fazem diferença. Os enfermeiros e os médicos na saúde, eles são a linha de frente. Na educação, o professor e a professora é a linha de frente. E o gestor que está ali junto com a equipe. Então, pais e mães, olhem para isso, com muito carinho, certo? Agradeçam, sejam sempre gratos a essas pessoas também que estão com os filhos de vocês. E aí, em dupla, família e professores vão fazer da criança uma criança mais saudável. Para crescer o quê? Um adulto saudável, mas em parceria, né? E aí eu quero trazer aqui um pouquinho daquilo que eu falei da ancestralidade, né? Você é um. Aí você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós e por aí vai. Então, eu não sou resultado de mim mesmo, eu sou resultado de todas essas pessoas. Então, muitas vezes, o que um faz ali reverbera aqui, vem como uma onda para mim. Às vezes uma doença, às vezes uma personalidade. Tem gente que fala, né? Você é ciumento igual a sua avó, né? Você tem a cara fechada igual ao seu tataravô, porque ele era assim. Então, nós trazemos esses traços dessas pessoas, tanto na convivência quanto geneticamente. E aí, o que nos resta? Olhar para essas pessoas e fazer diferente aqui hoje. Pegar força, a coragem, a luta dessas pessoas que vieram, né? E o que não foi bom, as tristezas, as doenças, eu vou deixando com muita honra, com muito carinho.
eu vou deixando. Isso é importantíssimo, gente, olhar para a nossa história dessa forma. Aí eu queria chamar o André. O pessoal aí vai colocar, o Léo, o Marcelo vão colocar o André aí para nós na tela, para a gente conversar, né? O aluno André, que eu queria fazer uma pergunta para ele e vou fazer uma pergunta para vocês do chat também. Então, o André, enquanto o André entra na tela aí, que o Leonardo vai colocar para a gente, né? Deixa eu ver aqui se ele já está vindo. O André está chegando, né, André? André, conta para nós aí, o pessoal do chat, né? Você conhece alguma história da sua avó, do seu avô, do seu bisavô? Sua mãe já contou alguma história dessas gerações passadas aí para você? Não? História. Sim, eu não me lembro muito, não. Mas você conhece a sua avó, André? Não, conheço. Conheço minha avó. Como que ela é? Minha bisavó. Como que a sua avó é, o seu avô? A convivência que você já teve com eles? Olha, a minha avó tem cabelo preto, ela é bonita e ela tem olhos verdes. Sua mãe está em pé? Uhum. Então, pessoal, e aí, enquanto o André se organiza ali, é importante a gente olhar para a nossa história, e o André muito bem falou, minha avó é bonita, a minha avó tem os olhos verdes, a minha avó tem o cabelo preto, e se a mãe do André estiver aí, quiser falar também, ela pode falar conosco aí sobre a avó dela, a bisavó, e é importante a gente saber onde é que estão essas pessoas e quem são elas. Por isso, a importância de fazer uma árvore genealógica dessas pessoas que conviveram e que estiveram na sua história, né? Ou você ouviu falar. Então, façam esse exercício de conhecer a ancestralidade de vocês. Quem está no chat aí também pode colocar, né? A mãe do André é professora, a mãe do André ainda é professora da nossa escola, olha aí que legal, né? Isso é muito bacana. Você veja que é a confiança também que a gente vai dando, né? A essas pessoas, muito legal. Então, quando o André coloca as características da avó dele, ele já vai falando, né, do conhecimento que ele tem dela. Pode falar, André. Olha, eu me lembrei aqui que eu conheço minha avó, sim, eu conheço minha bisavó, eu conheço eu tenho duas vós, né? E eu tenho duas vós, eu conheço essas duas vós, eu conheço uma das minhas bisavós. Eu só não conheço meus dois vós e meus tataravós. Ótimo. Aí, André, olha que bacana. A sua avó, a sua tataravó, pode contar sobre a sua bisavó e a sua tataravó, né? Como é que é o nome da sua mãe? É Ana Carolina. A Ana Carolina. E a Ana Carolina, sua mãe, vai lá e faz uma árvore, coloca lá e a gente começa a conhecer. Sabe como que eu comecei a ver a história da minha geração? Perguntando para minha tia, para minha avó, e aí eu descobri que a minha tataravó, ela foi esposa, mas ela foi pega por um espanhol, né? E que era meu tataravô, e foi levar para casar com ela. Agora, não sei se a minha tataravó tinha outras pessoas, ela era uma mulher negra na condição de escrava, sofreu, né? E aí o que eu trago da minha tataravó? A honra dela, a força, a coragem, isso é muito bacana. Então, a gente conhecer a nossa história para isso. Muito obrigada, André. Já já eu chamo você de novo, hein? Vamos lá. Continuando aqui, agora eu quero falar um pouquinho com os pais, né? Quero falar aos pais aqui uma estratégia e algumas prevenções para a gente olhar para essa criança. Então, à medida que eu vou falando para os pais, os professores também vão ouvindo e vão aí se interagindo com a gente, né?
Então, filho é aquela criança linda e maravilhosa que vai intervir em tudo, né? E não quer fazer isso, não quer fazer aquilo outro, e como é que a gente age frente a essas questões, né, das crianças aí? Porque criança não é fácil, mas é a criatura mais linda do mundo, né? E quando a gente olha para essa criança, a gente faz a criança crescer saudavelmente. Então, a relação com a criança de pai, mãe, professor. As minhas questões pessoais de relações de adulto não devem interferir nas crianças. E aí eu vou falar como é que é isso, né? Existe uma família perfeita? Não. Não existe uma família perfeita. Existe a família que vai se ajustando o tempo todo com a sua história. Existe a família que se ajusta o tempo todo com os seus problemas e as suas questões. E aí, olhar para o ser humano como ele é. Não falei das diferenças? E as escolas hoje estão aqui, nesse momento, nós não estamos falando dessas diferenças, nós não estamos falando dessas emoções e de como lidar com as crianças. Então, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Um amor doentio. O que é um amor doentio? E aí serve para a gente falar com os professores, com os pais, com as crianças. Tudo o que é em exagero está indo para o lado doentio. Já já eu vou falar do saudável. Então, nas confusões do marido e mulher, a criança não deve estar junto. Porque muitas vezes, e o que eu estou falando é com experiência mesmo na prática de pessoas que conversam comigo e que a gente vai atendendo no dia a dia. Então, numa relação de homem e mulher, a criança não entra, a criança é o filho. Então, dentro da relação, não tem como nós colocarmos o pai e a mãe daquela criança em xeque. Nós temos que, a minha relação com aquele homem ou aquela mulher é bem separada da relação de pai e mãe que nós somos. Então, por exemplo, numa separação de pais, muito cuidado, porque muitas vezes o pai vai dizer, a sua mãe não presta, o seu pai não presta. O pai dele não, é a mulher ou o homem que você escolheu para estar com você. O pai e a mãe dele é totalmente diferente, precisa continuar sendo pai e sendo mãe. Marido e mulher, namorado e namorada não vai mais ser, mas pai e mãe vai ser para sempre. Então, se eu não gosto da pessoa, eu tenho que valorizar o pai daquela criança ou a mãe daquela criança. Mas, Mariana, a pessoa fez isso, não, é aquela história, né? Não podemos desvalorizar. Em alguma questão, a gente precisa buscar um valor ali, certo? Porque pai e mãe é diferente de marido e mulher. Então, precisamos cuidar muito disso. As minhas dores de mulher, de mãe ou de pai, também do meu dia a dia, se eu cheguei cansado do trabalho, se o chefe brigou, eu não posso depositar na criança. O que a gente ouve das crianças? Meu pai chegou do trabalho cansado, minha mãe, e jogou tudo em cima de mim. Brigou comigo. Então, emoção e sentimento. Pessoal, vou já falar sobre emoção e sentimento rapidamente. Então, cuidem disso. Chegou em casa, deixa aquele sentimento e aquela emoção do trabalho lá fora. E aqui dentro é outra relação. Ok? Senão, a gente vai buscando e trazendo culpas para as crianças. Doenças e sintomas também. E aí vai uma outra dica para vocês, né? A questão de doença e sintoma numa briga, numa relação. Então, muitas vezes, por que uma criança sente uma determinada dor? Por que uma criança tem uma determinada doença? Quando existem livros, né, do corpo fala, e quando a boca cala, o corpo fala. Então, as minhas dores, elas correspondem a que emoções minhas? Importante a gente olhar para isso, né? As minhas costas, estou carregando o quê? A minha garganta, eu não quero falar o quê? Então, muito cuidado que as nossas emoções estão ligadas às nossas dores, às nossas questões também pessoais e interpessoais. Então, quando sentir uma dor, já vai para a sua emoção. O que está acontecendo comigo?
eu quero chamar atenção, eu estou carente, e o que mais? Então, vem um sintoma, porque o corpo fala, aí vem o sintoma. E aquele sintoma vem por quê? Vamos olhar para as emoções? Então, fica mais uma dica para vocês. Olhar para as emoções na hora de um sintoma, tanto da criança quanto de você, adulto. Ok? Então, fica outra dica aí. Vamos continuar aqui, porque senão a gente demora muito, né? Traumas. Exatamente, é aquela história. Pai e mãe, se soubesse a receita perfeita do filho, faria, não é verdade? Faria o filho perfeito, mas a gente não sabe. E muitas vezes, um tio, o pai, a mãe, o próprio irmão, o professor, a professora, faz uma brincadeira com a criança que gera um trauma. E aí esse trauma vai para a vida toda. Então, cuidar da criança para que não se gerem traumas. Os traumas infantis vão para onde? Vão para a fase adulta. Aí, às vezes, a gente fica adoecido e não sabe por quê. Só ir lá na infância, muitas vezes, e trazer as questões que vieram de lá. Uma brincadeira que o tio puxou pelo pé e a criança caiu no buraco, uma barata, às vezes pegar um bichinho e botar para ver se a criança vai ser corajosa. Por que esse tipo de brincadeira, né? A gente só vai gerando traumas e mais traumas. Então, é tudo no seu tempo, né? Eu estou vendo aqui o que o Rivaldo falou. Quase todo mundo tem trauma, mas nem todo mundo assim. Exatamente, viu, Rivaldo? É dessa forma que a gente também não é todo mundo que vai ter, mas os traumas eles vão acontecendo dessa forma, né? Gostei aí da participação do Rivaldo e vocês podem ir colocando que a gente vai acompanhando, tá? Então, muito cuidado também. Vamos para o próximo passo. Agora vamos falar do amor saudável, né? O que é esse amor saudável? E aí, vamos voltar àquela questão. Ah, mas o meu filho, ele não tem pai. Ele tem um pai, ele nasceu biologicamente de um pai. Não adianta eu falar ele não tem pai ou ele não tem mãe. E muitas vezes as crianças chegam na escola dizendo, eu não tenho pai. Tem pai. Agora, como é que a mãe apresenta a figura desse pai? Ou vice-versa, né? Então, pelo menos jogar bola bem, o pai joga. Pelo menos os olhos são bonitos, e alguma coisa a gente precisa valorizar. E aí, o amor saudável a minha relação não deu certo, mas pai e mãe precisa dar certo. Ou, como falei, vai crescer uma criança doentia. Então, essas relações que a gente vai estabelecendo é o quê? Vamos colocar a empatia, vamos colocar compreender a criança na sua fase, vamos compreender o adolescente na fase dele, vamos compreender. E compreender é o quê? Olhar para o outro e não só o pai querer ter a razão, porque muitas vezes a gente, como pai e mãe, tem relação abusiva com o filho. Como assim? Você se sente dono do filho, dona do filho, né? Então, não é o filho nós fazemos para o mundo. E quando eu coloco esse filho, protejo, e eu estou falando de super proteção, tudo que em excesso faz mal, né? Estou falando de super proteção. Então, quando eu super protejo, eu não estou levando o meu filho para o lado saudável, para o amor saudável. Porque uma super proteção, e falo mais uma vez do exagero, ela não é um amor saudável, ela é um amor doentio, ok? É aquela história que eu não corto o cordão umbilical. Por que eu seguro o filho ali? O filho é do mundo. É claro que cada questão na sua etapa. E aí eu preciso ir liberando essa criança. E as minhas emoções, ou às vezes as minhas carências, elas não podem segurar o meu filho embaixo das asas. E aí acontece aquela velha história, né? Talvez vocês, pais, mães, professores, já devem ter ouvido os seus pais falando, quando eu ficar velhinho, você vai cuidar de mim, né, filha? Isso é um amor doentio. Por quê? Porque eu não posso colocar esse peso para os meus filhos. O filho, ele olha para a vida, e os pais estão aqui perto para abençoar esse filho para ir para a vida. Então, muito cuidado. E cada um com as suas diferenças. Claro, o pai vai ser diferente da mãe, não tem como. Às vezes o filho ama mais o pai do que a mãe, e às vezes a gente tem ciúme disso.
ok, está tudo certo, mas vamos acertar essa relação nesse sentido e deixar o filho olhar para a vida. E o olhar para a vida é, cada etapa você dá conta, você consegue. Nós estamos como pais e mães e professores para falar para o filho, vai que dá certo. É que nem a criança quando começa a andar, né? A criança olha para o pai, às vezes a mãe, ou outra pessoa adulta está lá do outro lado, e a criança vê aquela pessoa, ela sabe que tem um porto seguro ali, né? E aí ela se solta e vai andando até o outro porto seguro. E assim é importante. E aí deixar a criança cair, deixar a criança subir, eu estou falando do amor saudável agora, né? Subir na árvore, sentir dor, é importante deixar as crianças sentir dor, né? E aí, nessa questão de sentir dor, caiu, levanta, vamos lá, né? Hoje até o metiolate não tem mais, você não sente mais dor, né? E antigamente a gente colocava que ardia, que doía. Então, muitas pessoas que não sentiram dor, não caíram de bicicleta, não caíram da árvore, não caíram... o pai e a mãe não permite que a criança sinta dor, cresce um adulto que qualquer dor sentimental sofre. Aí tem que tomar remédio, fica em depressão, e isso faz mal. Às vezes o pai e a mãe, claro, eu não estou falando que agora você precisa se sentir culpado porque você faz assim, não. Olhar, se você faz isso, olha para isso e fala, não vou mais fazer. Né? É importante você olhar para essa história. Né? E aí, quando você olhar para isso, você permita, porque o adulto, a criança vai crescer um adulto sabendo o que é uma dor. Né? A questão de dar tudo para a criança, todo brinquedo que ela quer, tudo que ela quer. Às vezes, assim, você pode comprar, compra, mas de vez em quando, não compra. Deixa ele se frustrar, porque o amor saudável vai ensinar essa criança a se frustrar quando tiver adulto. E muitos adultos hoje sofrem, e a gente vê muito isso na clínica, por quê? Porque não sentem dor e nunca sentiram dor. Ok? E isso é aquilo que já falei e vou repetir. O pai não sabia, ou a mãe, que se ele não deixasse a criança se sentir dor, ele ia ficar um adulto doentio, doente. Então, permita que seu filho sinta frustração e sinta algumas dores, tá certo? Estou vendo aqui algumas pessoas colocando no chat, vamos colocar que é importante mesmo, né? Então, é isso. O amor saudável, ele leva para a vida. O amor doentio, ele prende aqui, certo? Então, ir para a vida é o futuro. Vamos organizar o presente. Mas, Mariana, agora eu fiquei preocupada porque você falou isso e eu faço assim. Ok, é o passado, certo? O passado a gente não muda. O passado está lá para a gente aprender, para a gente olhar para ele. E o presente é para a gente tomar uma decisão e olhar para o futuro e mudar o futuro. Ok? E dentro das nossas condições, tanto com filho, tanto com dor, tanto com os nossos problemas, é aqui no presente que a gente resolve. Não adianta ir sofrer no futuro, porque você vai ficar doente. Não adianta olhar para o passado e sofrer no passado, do passado, né? Porque já passou, aí você fica doente. Então, você se coloca no presente e resolve olhar para lá, para o passado, para ficar bem, tentando resolver o que está lá e fazer um futuro melhor. E aí é o amor saudável. Ok, então vamos continuar aqui. E aí, quando a gente fala assim, não deixe a criança interior morrer, é ela que te salva e não te deixa pirar com as pressões da vida adulta. Tem uma música do Milton Nascimento que fala assim, há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. Exatamente isso. Nós temos aquela criança que nós fomos dentro de nós. Eu não estou falando de espírito, eu estou falando da criança que habita em nós e a criança que nós fomos. E vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para as crianças, vou fazer uma pergunta para os adultos, principalmente. O que você tem feito com essa criança dentro de você? Como que você cuida dela e como que você olha para ela? E muitos de nós têm uma criança lá dentro que teve um trauma, que teve uma tristeza. E o que você faz com ela, com essa criança?
né? Então, olhar para essa criança, fechar os olhos, olhar para ela e dizer: eu, adulto, carrego você. Eu, adulto, olho para você, minha criança. E aí eu falo da sua criança de adulto aqui. Ok, então vamos continuar e olhar para isso. E se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, coloca no chat que a gente vai falar, tá bom? Que nem o Rivaldo colocou aqui de novo. Ó. É verdade, não pode fazer tudo que a criança desejar. Né? É exatamente isso. Aí a Daniele colocou aqui: o amor saudável lança as bases para um equilíbrio emocional na vida adulta. Joia, Daniele, exatamente isso. Né? Então, maravilha. Estou gostando aí de ver o pessoal falando aqui na live. E aí vem a prevenção. O que é a prevenção? É você estar aqui conosco, né, com a escola classe 831, a escola classe 1 de Sobradinho, 831 de Samambaia, e pensando: eu posso fazer diferente. Então, quando você entende a questão da dor, a questão do amor saudável e o amor doentio, você começa a prevenir através das suas ações, né? E aí a Itamara diz aqui, ó, é muito importante a criança receber um não para que na fase adulta saiba lidar com as dificuldades e frustrações da vida. Muito bem, Itamara, muito bacana a sua colocação, tá? Continuando. E aí entra criança e adolescente. Amor, cuidado e proteção. Pessoal, nós, adultos, é que fazemos isso. O cuidado com a criança. E esse cuidado passa pelo que a gente acabou de falar, e passa pelo amor saudável e a proteção. Então, eu, adulto, protejo. E quando ele crescer, ele vai entender essa proteção. Não precisa eu dizer: quando eu ficar velhinho, você vai cuidar de mim. Não, porque quando você ama, quando você cuida, quando você protege, ele lá no futuro, ele vai entender, ele vai olhar para você. Claro que a criança, quando é adulta, ela já não vai olhar mais para você como você gostaria. Aquela atenção, por quê? Porque ela vai para a família dela. Ela vai para a vida dela, é a família atual dela, e nós passamos a ser a família de origem da criança, mas agora ela tem uma família atual para cuidar. Muito interessante a gente entender essa relação. A criança vai para a família atual quando ela cresce, né, quando fica adulto, e ela não pode voltar aqui para a família de origem. Então, a família de origem olha, abençoa e fala: pode ir para a vida. E isso é um amor saudável, um amor de cuidado e um amor de proteção. Ok. E aí, qual o segredo de tudo isso? O que a gente precisa fazer? Mariana, tem alguma receita aí? Aqui a Vânia está falando da música Bola de Meia, Bola de Gude. Exatamente, é essa música mesmo, viu, Vânia? O segredo, está aqui o segredo, já estou passando para vocês, tá? Estou entregando o segredo de como ir para o amor saudável. Está aqui um deles: emoção e sentimento. A gente aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos. Como assim, Mariana? Veja, quando você vai para o trabalho que alguém te deixa nervoso, a sua garganta, o seu corpo fica pesado e você vai querendo xingar todo mundo que está na sua frente. Então, olha para isso. E aí eu vou passar 3 letrinhas para vocês aqui, 3 palavras que, se você fizer isso, é fundamental. Né? Aí o Rivaldo colocou aqui, Rivaldo está participando, hein? Colocou aqui, ó: quando você vira adulto, ela vai querer brincar, mas não vai poder porque tem que trabalhar. Isso, Rivaldo, muito bem, viu? A criança vai ter que brincar porque você tem que trabalhar. Ok, você vai trabalhar com a criança interior alegre lá dentro, tá? Olha o segredo aí. Vamos de novo aqui para emoção e sentimento. Estou gostando da participação de vocês aqui, tá? Vocês estão muito interessantes aí nos comentários de vocês. Então, a emoção. Você também passou no trânsito e o motoqueiro buzinou, você ficou bravo, ficou chateado, com raiva. Ok. Respira. Por quê? Porque quem é que está com um problema maior? Provavelmente, se você está tranquilo no carro, quem veio buzinando foi o motoqueiro, mas ele mexeu com as suas emoções e você ficou bravo. Seu corpo esquentou, seu corpo endureceu e você vai querer jogar lá noutra pessoa. Então, olha para a situação e fala: ele que está com o problema.
Ou então alguém que na escola ou no trabalho veio para cima de você, culpando você, você isso, você aquilo. Opa! Aí você, dentro da sua cabeça, porque você já está tomando consciência do que eu estou falando aqui, dentro da sua cabeça você olha e diz assim, peraí, eu estou tranquilo. Ele está bravo, ele está jogando em cima de mim. Então, dá um passo para trás. Quando você fizer isso, dá um passo para trás, você vai sair ganhando. A briga não continua e fica tudo certo. Isso acontece onde? No trabalho, na rua onde você mora, os vizinhos, no futebol, né? Na família. Então, quando acontece uma briga, os dois querem ter razão, não é verdade? Razão. Quando um sai desse esquema da razão, aí o que acontece? A situação melhora. Então, muito cuidado com isso também, certo? Olhar as suas emoções e visualizar como se fosse um jogo de xadrez. Você olha para cá para o jogo, vixe, tô com raiva aqui. E você consegue se organizar. Às vezes, duas pessoas que estão brigando estão com as suas duas crianças feridas brigando lá dentro, né? E aí não dá certo. Uma vai ser adulto para você ver. Sai da criança e seja adulto. Responda como adulto. Fala como adulto. Age como adulto. Você vai sair dessa. Tranquilo, né? Então, você vai ver que dá certo se você fizer. Então, as 3 palavras são pensar, sentir e agir, né? E aí, a Ívila, né, Siqueira, fala que tudo é questão de equilíbrio. Precisamos dosar nossas emoções. Muito bem. Tá vendo aí, pessoal? Gostando aí? Tô gostando aí dos comentários. E é isso que a Ívila Siqueira falou. Então, quando a gente faz isso, a gente dá um passo para trás. O problema é que a gente quer, para sair com a razão e sair ganhando nessa briga, a gente vai para cima também. Então, deixa a pessoa com a raiva dela, mas também sem ser sarcástico com ela, mas falar assim, eu entendo ela, porque quem está brava é ela. Ela deve estar com algum problema. Então, dá um passo para trás e está tudo certo. Não queira sempre ganhar essas brigas, porque ganhar essas brigas vai levar você também a entrar no jogo. E estou falando isso não só para os adultos agora, viu? As crianças que estão aí também precisam ouvir isso. E aí você olha as diferenças, a diversidade, você olha com empatia, respeito, você compreende e você faz isso. Então, diante de uma situação, uma decisão, uma briga, pensa, sente, não vai dar certo isso. Age. Qual é a sua ação? Um passo para trás. Se você fizer isso aqui, anota aí, bem grande na sua casa, pensar, sentir e agir. Se você pensa e sente, a hora da ação, você tem uma ação correta. Pelo menos, bem melhor. E se lá na frente for se arrepender, você sabe que você pensou e sentiu. E você não vai se arrepender tanto quanto se você só agisse logo, certo? Então, emoção e sentimento é um joguinho dentro de nós, a emoção, o corpo fala pela emoção, né? E o sentimento diz, estou entendendo essa emoção. É que nem se apaixonar, né? Então, eu me apaixono por alguém, o coração bate forte, são as emoções. Sentimento diz assim, acho que ele está apaixonado, né? Então, é assim que funcionam as nossas emoções e os nossos sentimentos, ok? Então, a receita interessante é essa. Olhar para as emoções e para o sentimento. Segunda receita lá, né, que eu perguntei qual é a receita lá, é pensar, sentir e agir. Muito interessante, dá certo, tá? Estou falando porque eu faço também isso, viu? E aí, quando a gente fala dos ciclos da vida, tudo é importante. Mas antes dos ciclos da vida, eu quero chamar de novo aqui o André. André, você vem aqui para a gente conversar rapidinho sobre a questão da emoção e do sentimento? Vou pedir aí para o Léo colocar o André. E aí, enquanto estou olhando aqui... Isso, Andrezão, vamos lá. Como que você, André, convive com as suas emoções no cotidiano? Você tem raiva? Você é bravo? Como que é isso dentro de você? Fala para nós. Olha, em alguns momentos do dia você vai ter, né, alguma parte de raiva, outra parte de felicidade, outra parte de alegria, outra parte de
de você ficar sério, e outra parte de tristeza, e assim lá continua. Todos os dias você vai ter um sentimento diferente. Muito legal. Olha que resposta, né? Muito bem, André. E você consegue controlar isso? Como é que é? Consigo, sim. Quando eu tô com raiva, se eu pensar bem, não, por que eu estou com raiva? Esse é o primeiro motivo, né? Por que eu estou com raiva? E segundo motivo, por que eu devo ficar com raiva disso? Porque, legal, hein? Então você pensa, é isso? Sim. Olha aí, isso é bacana, né? E como filho, quando você vê os pais bravos, como é que você fica, o André? Quando meus pais estão brigando, eu não gosto, eu fico triste, porque eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver isso. Ótimo. E aí você entende, André, que a briga deles é deles, adultos? Sim, briga deles, sim. Você tem vontade de pedir para eles pararem? Tenho, mas eu sei que é uma coisa de adulto, então eu deixo quieto. Eu deixo eles se resolverem. Muito legal, André. E se você fizer isso sempre, como adolescente, como criança que você é, e quando você for adolescente, você vai se tornar um adulto saudável. Exatamente porque, e como o André está falando aqui, viu, pais e mães, eu acredito que os seus filhos também, dá tristeza? Dá, mas como o André falou, e os amigos do André, os coleguinhas aí do 831, da escola classe 1, façam como o André falou. Muito bem dito, viu, André? É aquela história, é deles porque é de adulto. E aí a gente vai crescendo uma criança para um adulto saudável. Muito legal. E, André, me diz uma outra coisa aqui. A gente estava falando de pandemia e tal. Na pandemia ficou mais difícil controlar a emoção e sentimento? Sim, ficou para mim, porque as aulas online, né, é uma coisa nova, né? Que mesmo a pandemia é uma coisa ruim, a gente se juntou de novo e a gente ainda está aprendendo a viver e estudando um jeito online, né? De um jeito diferente. Uhum. Você está com saudade de estar com seus colegas? Estou sim. Olha que bacana, né? Isso é muito legal, a gente ter esse sentimento também de estar com o outro. Foi como a professora Shirlene acabou de falar aí, né? Esse momento aqui, ele nos uniu, mas ele também acabou que nos separou no corpo, né? Fisicamente, mas a gente consegue. Olha que bacana, duas escolas totalmente diferentes, em cidades opostas, estamos aqui juntos, os pais, os professores, vocês estudantes e nós todos aqui, comunidade, né? E aí eu queria chamar também a Shirlene e a Gi para a gente falar aqui rapidinho sobre emoção e sentimento, né? Shirlene e Gi, como é que são as emoções lá na escola de vocês e nessa pandemia, dentro da questão do trabalho remoto? Como é que está isso lá? Pode falar, Shirlene. Bom, gente, é tudo muito novo, né? No início era muito mais complicado, até a gente conseguir, né, saber como é que funciona, como é que vai ser a plataforma, como que eu vou alfabetizar um menino de 6 anos pelo computador. Então, assim, muito estudo, muito boa vontade, um trabalho coletivo muito bom. Nós temos uma equipe na escola de excelência, todos os nossos profissionais. Então, o que aconteceu? Juntou a equipe que é muito boa, os estudos, né? A gente tem uma equipe de coordenação fantástica e estamos vencendo, né? Nosso trabalho é um trabalho muito bom, né? Os professores atendem as crianças de uma forma assim, de pertinho. Então, os alunos que têm dificuldades, eles têm uma aulinha especial durante a semana, né? Agora, em relação às emoções,
É duro. Imagina. É muito complicado, porque a gente, às vezes, quer atender de uma forma, mas não consegue, aquilo te frustra, né? Aquilo faz você chorar, a gente tem professor que chora, tem professor que adoece, a gente chora, a gente adoece. Então, assim, é complicado. Nesse momento em especial, a gente está passando por isso. Então, tem professores que perderam parentes essa semana por Covid, tem professor que está com o Covid, né? Então, para a gente segurar tudo isso, não é fácil. Mas a gente tem essa equipe que dá um suporte muito bacana, né? E aí a gente tem vencido. Ó, muito bom. Aí a Gi, que é orientadora, né, Gisele? O que você fala para nós sobre isso, Gi? Bem, a nossa escola foi um momento muito difícil. A nossa comunidade era uma comunidade de muita vulnerabilidade. Para você ter ideia, nós atendemos 2 comunidades, que é o Morro Sabão e o Morro do Macaco, onde não existe nem saneamento básico. Então, quando começou a pandemia, o que a escola pensou? Primeiro, vamos acolher essas famílias, né? Os professores fizeram um trabalho muito bom, eles primeiro acolheram, porque tinham pais falando, professora, não tem o que comer. Professora, eu perdi o emprego. Como é que você vai falar com a família sobre fazer atividade, aprendizado, se ele não está tendo nem como sobreviver? Então, eles se mobilizaram, né? Fizeram um levantamento das famílias, fizeram campanha, conseguiram cestas básicas. Primeiro, nós acolhemos esses pais, acolhemos essas famílias, sentimos que eles precisavam, nesse momento, de acolhimento. Depois do acolhimento, sim, aí você foi pensar em estratégias. E agora? Se na casa de uma criança ela não tem um banheiro, como é que ela vai ter computador para acessar uma plataforma, para acessar a internet? Porque você sabe que isso aumenta as diferenças, né? E isso torna maior a nossa preocupação. Então, o que a escola fez? A escola mobilizou, né? E a gente pensou todas as maneiras que pudesse acolher. O professor atende no WhatsApp, temos o material impresso para todos os alunos, nós estamos recebendo material na escola. Então, essa preocupação que a gente tem com a nossa comunidade, eles se sentirem acolhidos. Está sendo difícil para eles? Muito. Os professores, imagina, você, de repente, você é um professor presencial e você ir para o remoto, você aprender essas ferramentas tão novas, mas os professores estão sendo guerreiros, eu parabenizo cada um deles, eles estão sendo guerreiros. Eles estão, a cada dia que passa, lutando esse desafio aí de conquistar. E alcançando. Você, igual a Shirlene falou, você vê professores chorando de ver que conseguiu alfabetizar um aluno à distância, ao ensino remoto. E você sabe que é difícil. Então, são vitórias que a gente está conseguindo a cada momento. Eu parabenizo todos, que é os pais também, que também, se sem eles, nós não fazemos nada também. A participação dos pais, apesar das dificuldades, às vezes eles falam, professora, está muito difícil, professora, eu chego muito tarde. Mas, assim, eles não desistem, eles insistem. E eu acho que se a gente continuar dessa forma, a gente vai passar essa pandemia, né? E vai dar tudo certo. Muito bem, muito legal, né, Shirlene e Gisele? Essa questão de parabenizar e de lembrar que o professor está ali dentro, com as suas emoções, com os seus sentimentos, porque tem a família, tem o estudante para se preocupar. Então, a palavra certinha é aquela empatia e também compreensão, tanto da gestão quanto dos pais, e aí a gente consegue conviver bem nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que está tão difícil emocionalmente para muitos de nós. Aliás, para todos nós, né? É que nem a Maísa coloca aqui, ó, tem muitas pessoas que têm muita raiva, meu Deus, né? Tem pessoas que têm problemas, coitadas. É verdade. Então, aí a gente entra, né, Gisele, na questão da diversidade, das diferenças. Eu sou diferente de você, que é diferente do João, da Shirlene, da Carol, do Leonardo, do Marcelo, do André, e nós somos diferentes. E é essa diferença também que nos traz a convivência, porque eu aprendo a respeitar o outro, né? Dentro dessa diferença, junto com as minhas emoções também, porque já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Ou fosse igual a você, Gi, ou igual a você, Shirlene?
Se fosse igual a mim, o mundo não ia ficar muito bom, não. Tenho certeza. A começar pela minha casa. Se todo mundo fosse igual a mim, não ia ser bom, não. Sou alegre, mas também tenho minhas tristezas, e é por aí que vai, né? Então, é importante que a gente realmente seja diferente. Muito obrigada. Olha, vocês são maravilhosos aí pela contribuição, pelo encontro bacana. E a gente já vai quase seguindo aí já para os finalmente, né? A gente já está em 1 hora aí, os pais estão conosco, e vamos lá. E aí, quando alguém falou de psicossomática, né, que a Gi e a Shelene colocaram aí para nós, não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas esse cuidado que eu falei, né, da questão da dor, da questão de olhar para o amor doentio, que ele não faz bem, isso gera algumas complicações. Outra questão é gravidez, e aí a gente fala da prevenção. Então, pai e mãe, principalmente a mãe, por quê? Porque nós, adultos, e lá a criança, nós levamos as nossas emoções para a criança que está sendo gerada, e isso também provoca a questão das doenças psicossomáticas, né? Então, emoção da mãe, existem 3 fases. Na época do embrião, e até os 3 meses, que afetam exatamente algumas emoções da criança. Então, a emoção da mãe vai direto para a criança. E o pai, as outras pessoas que estão junto com a mulher grávida, e por isso o cuidado com a mulher grávida, tanto com ela quanto o feto, porque qualquer emoção ruim que ela sentir, vai para a criança, né? Existe uma fase que se a mãe está nervosa, está triste, ela endurece, a barriga endurece, porque a criança fica lá quietinha, com medo dessas emoções. E às vezes a gente acha que o mundo intrauterino não é nada, e às vezes a mãe fuma, bebe, né? O pai briga, tem homens que batem nas mulheres, e tudo isso faz parte das emoções. E é perigoso, e a gente precisa estar olhando para isso. Então, compreender, respeitar, tudo isso faz parte. Se não gosta da mulher, fica longe, mas não precisa agredir, não precisa. Então, a gente precisa cuidar disso, porque as questões psicossomáticas já começam nesse momento aí, tá? Então, vamos continuar aqui para a gente poder ir finalizando também a nossa live, né? E que bom que os pais estão falando aqui, tá muito bacana, tá certo? Estou vendo aqui o pessoal apoiando uns aos outros, né? O Rivaldo colocou aqui, mais difícil de controlar, porque as lives às vezes dói a cabeça. Aí, Rivaldo, eu quero saber se essa aqui está doendo a cabeça. Responde aí para nós, tá? Que a gente muda aqui. Então, os ciclos da vida, a gente já vai finalizando, e as leis sistêmicas. Quando a gente fala de lei sistêmica, né, de alguns comportamentos, é o que eu já falei para vocês, é o pertencimento, é fazer com que a criança, ninguém está de fora, viu, gente? Ninguém está de fora. Muitas vezes, um aborto que houve, um aborto espontâneo, não, enfim, ele faz parte. Aquele filho, ele faz parte dos filhos. Às vezes a gente exclui, né? Porque morreu, foi aborto, não valeu. Valeu, sim. Então, tudo isso a gente precisa agregar às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao nosso campo de vida. Ok, então é isso que vai acontecendo. A gente vai buscando essas relações. Então, pertencimento, lembrar de quem veio antes da gente, total respeito, total honra a essas pessoas, né? Não adianta, que nem o Renato Russo canta, a gente vai cantar no final. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Não, está feito, está feito. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Essa é a pergunta, tá bom? E cada um no seu lugar, isso é importante. E cada ciclo da nossa vida, a gente vai vivendo e vai fechando. Sobretudo com os nossos pais, pai e mãe. Eu não gosto do meu pai. Nós precisamos trazer para dentro de nós esse amor. Esse amor, como ser humano, o pai e a mãe erraram, mas eles são seus pais biológicos. Tragam eles aqui para dentro de você, tá certo? Então, a nossa vida, ela se torna ciclos, e cada ciclo eu vou abrindo e fechando. Teve lá o meu namorado, meu ex-namorado, ok, fechou o ciclo com o ex-namorado,
fechou, tenha gratidão e respeito àquele relacionamento e foi para o outro. Isso é importante nos nossos ciclos, tá bom? E já, quase já fechando aqui a nossa conversa, né? E a questão das nossas diferenças, e isso é importante, eu trago aqui uma música da Minha Rapunzel, Tem Dread. Eu vou colocar só um pedacinho dessa música aqui, para vocês ouvirem, né? Vamos ver aqui se vai funcionar direitinho, mas vai. Eu vou colocar aqui a música para vocês ouvirem um pedacinho dela. Ó. Vamos ver se vai dar para ouvir. Tá dando para ouvir, Chilene? No conto de fadas, Rapunzel jogue suas tranças. Na minha história, ela tem... Ó, atenção de novo, hein? Vou colocar aqui. Acompanhe a letra aí para a gente só falar um pouquinho dessas diferenças na nossa vida e na nossa história. No conto de fadas, Rapunzel jogue suas tranças. Na minha história, ela tem dread africana. Agora eu vou contar o meu conto pra vocês. Como todas as histórias, começa por uma vez. Era uma vez uma princesa Rastafari que nasceu no reino de Saga. Eu vou tirar aqui só para falar rapidinho dela. Depois vocês escutem essa música toda, que ela é interessante. A gente está acostumado a conviver com os contos de fada. E os contos de fada, eles trazem histórias muito surreais, né? E aí a MC Sofia, ela coloca aqui que a princesa dela, Rapunzel, tem dread, aquele cabelo, né? Mais enroladinho aqui, assim, bem bacana. E aí, quando ela fala, na minha história, a Rapunzel tem dread, e lá embaixo, ela fala, na última parte, ela fala assim, crie uma princesa que pareça com você. Crie uma princesa que pareça com você. Ela canta aqui, né? Depois cantem essa música para vocês verem a essência dessa música, a importância da diferença. Eu sou diferente, e daí? E por que eu tenho que olhar para a diferença do outro e apontar o dedo? Por que eu tenho que falar mal da diferença do outro? Ou seja, é o cabelo, é porque é mais gordo, é mais magro, é mais alto, é mais baixo, é branco, é negro. Então, a gente começa a olhar, ou está de chinelo, ou botou o sapato vermelho. Por que nós temos que olhar para o outro e falar dessas pontuais diferenças? Então, eu olho e é assim que ele gosta. Muitas vezes, as pessoas deixam de se amar porque as pessoas olham para o que ela é diferente e apontam o dedo. E aí, porque o outro não gosta, eu também não vou gostar de mim. Então, eu pintei meu cabelo de azul. Cheguei lá na rua, todo mundo falou mal, apontou o dedo. O que eu vou fazer no outro dia? Baixa a autoestima, vou lá e tiro a cor azul que eu gostava. Então, é importante. Quando a MC Sofia coloca essa questão da Rapunzel, que ela tem dread e ela é africana, ela está colocando, sim, é diferente, e eu crio a princesa que se pareça comigo. Porque a gente olha as princesas dos desenhos que a gente conhece, elas são louras, elas são bonitas, elas são magrinhas, né? Aí dá um choque térmico na gente. E por isso hoje a gente já tem visto algumas questões em relação ao negro, né? Existem bonecas agora negras que me representam, né? Uma Fofolete, uma Suzy, enfim, várias bonecas. Existem artistas que me representam enquanto cor. Olha que legal, antigamente isso não acontecia. Então, a gente vai começando a olhar para tudo isso, e é bacana. Olhar para as diferenças sem diferença. Olhar para a diversidade e olhar para as diferenças. Ok? Então, vamos continuar aí a nossa história. Então, para que os sistemas fiquem em harmonia, eu preciso olhar para esse todo. Olhar para as diferenças, olhar para o dinheiro também que eu ganho e como é que eu gasto, porque daí eu vou ter harmonia. Às vezes eu gasto mais do que eu ganho, eu vou criar desarmonia em casa. Vai dar briga, porque tem casas que a briga rola por conta do quê? Do pagamento, do dinheiro que não tem. Aí vai
crescer a si mesmo com esse tipo de briga, né? A escola, a casa, então a gente olhar para tudo que nós falamos hoje para ter harmonia. Combinado? E aí, os nossos projetos de vida. Quem aqui já fez seu projeto de vida? Fazer projeto de vida na escola e em casa. Como é que é isso? É se lançar. Como é que eu olho para as minhas questões existenciais, espirituais, meu projeto emocional, meu projeto financeiro, físico, profissional? Então, quando eu vejo os projetos, eu vou me lançando, tá certo? Então, a gente já está finalizando aqui, e eu queria, mais uma vez, antes da gente ir finalizando, porque já está aqui no final, chamar mais uma vez, tá, a Shirlene, a Gisele, e que o Léo colocasse o André, pode até me tirar o Léo, e falar, para vocês falarem assim, das diferenças, como é que é isso, como é que se vive as diferenças na escola, porque a Secretaria de Educação hoje, eu acho uma instituição fantástica, com as suas dificuldades, claro, mas que olha para as diferenças. Tem lá a socioeducação, tem o professor que olha para o menino bebê, né? Tem o cadeirante, olha para todo mundo. Como é que acontece, como é que essa diversidade na escola de vocês, para a gente já ir finalizando? Bem, vou começar aqui, tá, Mariana? Na nossa escola, a gente, tanto que o nosso projeto é chamado Ninguém Igual a Ninguém, né? Então, por que disso? Porque cada um é único, cada um é um ser diferente. E nas diferenças, a gente vai se encontrando. E a gente sempre coloca que essa questão do respeito, sempre, né? A gente sempre tem que respeitar o outro, respeitar as suas diferenças. E isso é projeto de vida, né? A gente, desde pequeno, tem que ser ensinado, né? Que o respeito tem que existir, que as pessoas têm que aceitar a diferença um do outro, sempre respeitar. Acho que essa é a palavra primordial, respeito e empatia. Joia. Gilene? Pois na nossa escola a gente tem feito um trabalho muito bacana, né? Nós temos a orientadora, a professora Lília, que trabalha com essa parte, né? É um trabalho significativo e que tem dado muitos resultados. Essa questão de olhar para o outro como se fosse olhar para mim, essa questão da empatia, ela tem sido debatida todos os dias com as nossas crianças. Nós temos muitos meninos especiais e os meninos ditos normais cuidam de uma forma tão bonita, né, dessas crianças, que dá prazer, né, saber que essa nova geração tem um olhar diferenciado, né, e a nossa escola incentiva isso, com os projetos, com os trabalhos, né, a gente tem o apoio dos pais nisso também, os professores, então, assim, a gente tem tentado fazer, né, esse trabalho de conscientização de que o outro é diferente e que a gente tem que olhar as diferenças dele como sendo primordiais, como sendo essenciais na vida do outro. E eu tenho que aceitar o outro como ele é, né? Porque eu sou chata pra caramba. A pessoa tem que me aceitar como eu sou, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de empatia, né? Esse olhar sensível para o outro. E é isso que tem acontecido na nossa escola. E aí, para a gente finalizando, né, Shirlene, a Gisele, vocês já querem fazer as palavras finais? Que daí eu chamo o André, aí o André vem e a gente fecha, eu e o André fechamos aqui a live, pode ser? Pode. Bom, eu queria agradecer, né? Não existe um trabalho na pandemia bom sem a presença das famílias, né? Nós temos pais assim que acompanham, que estão presentes nas lives, às vezes não está na live, mas está acompanhando ali pelo WhatsApp. Então, a gente só conseguiu sucesso quando escola e família trabalharam juntos, né? Então, assim, eu quero agradecer muito, 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 muito a cada família, né?
por tudo, pelos toques, pelas dicas, é porque através deles, das respostas deles, a gente vai melhorando. Porque a gente faz uma coisa achando que vai dar certo, mas a gente tem que ter a resposta do outro lado. E os nossos pais nos dão essa resposta, né? Então, assim, aos pais, aos nossos professores, à nossa equipe, o nosso muito obrigada. Não teríamos um ano com tanto aprendizado diferente sem o apoio de vocês. E te agradecer, Mariana, né, por sempre nos apoiar, por sempre dizer um sim para a gente, isso é essencial. E a CRED Samambaia, né, pelo apoio, pela logística, né, para a gente foi essencial. Gratidão. Gi? Eu também quero agradecer, Mariana, você por esse momento maravilhoso de troca e de aprendizado, que eu tenho certeza que todos amaram. Agradecer a Chilene, a Escola Classe 1 de Sobradinho, pela parceria, que foi, assim, muito bom. A gente falou, foi um momento de falar assim mesmo, de diversidade, né? Isso é importante, essa diversidade. Agradecer ao Marcelo e ao Leandro, que estão nos bastidores, nos dando suporte, que garantiu que isso acontecesse, né? Isso foi importante para a gente. Ao seu aluno André, viu, Chilene, que foi uma gracinha. Agradecer aos pais, que são pessoas importantes nesse processo, né? Os nossos estudantes, os nossos queridos professores, esses guerreiros aí, né? Esses heróis sem capas que estão aí nessa luta, a nossa equipe gestora, a nossa equipe pedagógica, os coordenadores, todo mundo. E falar, né, gente, firmeza, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Essa pandemia uma hora vai acabar e a gente vai seguir. Força! E muito obrigada também pelo convite, viu? Estou vendo aqui os pais agradecendo, a nós aqui, vocês duas, a mim. Muito obrigada aos pais aí que estão também agradecendo. Muita gratidão pela escuta de vocês também. Eu espero que... eu já vou pedir para o Léo colocar o André aí para a gente fechar a live, né? E agradecer imensamente a vocês. Nós vamos cantar uma música, viu, pais? Pais, professores, eu vou colocar aqui Renato Russo, Pais e Filhos, tá? Parte final da música para a gente cantar junto. E, assim, muita luz na história e na vida de vocês. Olhem para os filhos de vocês para que eles cresçam adultos saudáveis, ok? André, e você? Você convive com essas diferenças? Como é que você convive com essas diferenças na escola? E aí, depois da sua fala, você já pode se despedir do pessoal que está na live, dos seus amigos, dos professores, para a gente ir finalizando. Minhas diferenças entre a escola e a aula online? As pessoas. Sim. Sim. Entendi. Olha, minha diferença entre a escola e pessoas especiais é que eu acho um absurdo falar sobre um menino deficiente, por exemplo. Eu não gosto desse menino porque ele é deficiente, porque ele usa cadeira de rodas. Eu não gosto desse menino porque ele perdeu o braço. Eu não gosto desse menino porque ele é negro. Eu acho um absurdo o racismo, eu acho um absurdo o preconceito. É igual eu falei antes, por que eu estou fazendo esse preconceito? Muito legal, viu, André? Eu quero parabenizar você pelas suas falas, que você, lá dentro de você, cresça um adulto super saudável, tá certo? Olha para isso que você falou, para a questão dos adultos, que é dos adultos, não é sua questão, né? Olhe para as diferenças, compreenda, tenha empatia, que você, vai crescer um adulto feliz e saudável. Tá certo? Quer se despedir do pessoal? Eu quero, só que eu posso dar só mais uma palavrinha aqui? Pode. É que é importante também que todo mundo seja diferente, porque se vão pensar que todo mundo fosse igual a mim, vamos dar um exemplo. Eu não saberia quem é minha mãe, não saberia quem é meu pai, não saberia quem é você, quem é o meu colega, não saberia quem é minha avó. Então, por isso que existem pessoas diferentes. E não é um feio, um absurdo o racismo.
Muito bom. Parabéns, viu, André? Parabéns pela sua participação. Quero parabenizar seus pais também. Claro que de vez em quando eles devem ser chatos, mas eles são pessoas maravilhosas por ter você falando dessa forma aqui conosco hoje. Tá certo? Toca aqui, né? Muito obrigada, viu, Andrezão? Você foi show hoje. Parabéns, viu? Daqui a um tempo você vai estar no meu lugar, no lugar da Chilene, no lugar da Gi, no lugar da Carol, do Léo e do Marcelo, falando aqui também para outras pessoas, viu? Pessoal da live, muito obrigada também, está agradecendo, muita gratidão. Eu queria chamar agora aqui também a Carol, né, Carol? Para você também fazer a finalização e a gente vai cantar. Pode falar, Carol. Eu queria só agradecer a todos que puderam participar, todas as famílias das duas escolas, Escola Classe 1 de Sobradinho, Escola Classe 831 de Samambaia. Obrigada, Mariana, a sua fala é sempre pertinente, é sempre rica, é sempre produtiva. Obrigada, André, Unieb de Samambaia, todo o pessoal que está aí na logística nos ajudando. Então é isso, gente, comunidade, essa parceria das escolas é muito rica, é muito produtiva, a gente sempre ganha com isso. Espero que essa parceria se fortaleça ainda mais, né? Somos de CREs diferentes, mas eu acho que essa união faz toda a diferença para vencermos essa pandemia. E comunidade escolar, a gente precisa estar sempre juntos, pais, alunos, professores, servidores, então vamos juntos que a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue se fortalecer. Então, um grande abraço, muito, muito obrigada por esse sábado letivo tão rico e tão produtivo. Até breve. Que bom, Carol, muito obrigada também. E fechar dizendo para os pais, né? Ser mãe, ser pai, é assumir a função. Olhar para o filho e encaminhar o filho para onde? Para a vida. Ok? Um grande abraço a todos e todas vocês. Agora, a música, chegando aí a segunda parte da música, tá bom? Para a gente ir cantando. E atenção. Segue a música. Agora, hein? E agora? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água. Oh, que lindo! Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser? Tchau, até a próxima.